Olá, tudo bem? Eu sou Fábio Rodrigues, sou o líder da Business to Gym e agora a gente vai falar um pouquinho sobre agregadores de alunos corporativos. Antes de mais nada, a Business to Gym é especialista em agregadores de alunos corporativos, que você pode entender mais facilmente como Gympass, TotalPass, Wellhub, ClassPass, NamuPass e todos os pass aí que estão no mercado. Então eu passei mais de 8 anos nesse mercado, muito tempo no Gympass, muito tempo na TotalPass, sempre tratando diretamente com as academias, ajudando as academias a crescerem. E agora eu estou do lado de vocês. Estou aqui para ajudar as academias a terem melhores performances com esses agregadores. Tudo bem? Bem? Então a gente quer falar de números com vocês. Então o que a gente vai ver hoje? Os principais índices que você precisa saber, que você tem que ter na ponta da língua sobre a sua academia. Como que você vai criar essas análises financeiras para chegar nesses índices e entender se é positivo ou negativo. E também como que você entende se a performance da sua academia está indo bem ou não. Tá bom? Então vamos lá. Principais indicadores de performance para as academias quando utilizam agregadores corporativos são esses aqui. Primeiro, média de frequência, ou seja, você vai calcular o total de check-ins dividido pelo total de alunos. Vai te dar a média de frequência, 4, 5, 6, 8, 12. Então, quanto maior for, mais positiva é para a sua academia. Ticket médio por aluno, ou seja, quanto que você ganha por cada aluno de agregador que frequenta a sua academia. Para chegar nesse número é muito fácil. Faturamento total que você teve dentro do período, dividido pelo total de alunos do mesmo período. Você vai ter o ticket médio, 60, 70, 150, 250, depende muito do valor que você cobra aí da academia. Evasão de alunos. Então, qual é a quantidade de alunos que deixam de treinar na sua academia um mês após o outro? E também a densidade de frequência média, ou seja, quantos por cento estão em cada caixa, quantos por cento dos alunos atingem o teto, quantos por cento estão com baixa frequência. É isso que vocês vão ver. Então, como que a gente vai criar cada uma dessas análises? Olhando primeiro para a frequência média. Então, esse aqui é o passo a passo. Não precisa fazer nada. É só fazer, seguir aqui esse passo a passo, copiar e você vai conseguir tirar esse número. Então, Gympass Well Hub. Acesse esse link aqui, parte da centro de gympass.com/report. Depois clique em resumo da unidade, a aba do meio. O passo 3 é você escolher um mês que você quer analisar. Então, o mês atual, o mês anterior. E por fim, você vai dividir o total dos check-ins pelo total de alunos. Na TotalPass, muito parecido. Vai acessar esse link, booking.totalpass.com/br/dashboard. 2, você vai clicar em resumo do grupo. Percebeu? Resumo é muito parecido nas duas empresas. Por fim, você vai selecionar um mês, e depois vai dividir o total de check-ins pelo total de alunos. Isso vai te dar um índice. Então, como que você vai ver isso? Isso aqui é um caso real de um cliente nosso. Uma academia de musculação em um bairro periférico. Então, ele teve um total de 9.557 check-ins, para um total de 1.119 alunos. Logo, a frequência média desse meu cliente é de 8,54. E aí você se pergunta, bom, isso é muito bom. Muitas academias têm uma média de 54, 3. Isso é horrível, péssimo. Então, uma média de frequência de 8,5 caracteriza até uma academia de cross-training. Então, a fidelização dessa academia, que é uma academia de musculação, as pessoas não tem uma frequência tão alta quando comparado a um cross-training, quando comparado à academia de aulas coletivas, que geram uma interação muito maior, esse número está muito bom. Então, quanto maior for esse número, melhor para a sua academia. E aí eu quero trazer um índice aqui para vocês entenderem um pouco melhor sobre isso. Então, a frequência média. Então, ele vai sair de uma vez por mês até 20 vezes por mês. Se você estiver entre 1 a 4,5, é ruim. É um ponto de atenção. Tem alguma coisa acontecendo com a sua fidelização de alunos. Se você estiver entre 4,5 a 6,5, é um índice regular. Você está indo bem, está gerando um financeiro razoável para a sua operação, mas ainda assim tem que melhorar, pode ser melhor.
Se você estiver entre 6,5 a 8, já é um índice bom, já fica um pouco melhor para você, um pouco melhor para o seu ritmo financeiro e para a sua fidelização. E por fim, entre 8 até 20 é um número excelente, quanto mais melhor, obviamente. Então, entre 8 a 20, você está indo muito bem, muito bem. E o nosso cliente está aqui em 8,54, então o nosso cliente está indo muito bem, está com uma fidelização excelente. Beleza? Tá fácil, né? Frequência média. Então, quanto maior for a média de frequência, melhor para você. Já explico para você, tá? Vamos para o próximo passo. Ticket médio por aluno. Quanto que entra no seu bolso por cada cabeça que treina contigo aí, usando o Gympass, Telpass ou qualquer um deles. Mesmo processo, Gympass / report, resumo da unidade, vai selecionar o mês e vai dividir, só que agora você vai dividir o total da receita gerada para você pelo total de alunos. E isso vai te dar um total pass, mesmo movimento, resumo da unidade, seleciona o mês e vai dividir a sua receita gerada pelo total de alunos que você tem. E aí, novamente, aquele mesmo cliente, só que agora, em vez de você ver quantos check-ins ele realizou, você consegue observar qual foi o faturamento dele. Para os mesmos 1.119 alunos, a gente teve por volta de R$121 mil. Logo, ticket médio por cabeça, por aluno, é de 108, quase R$109. Isso representa 72% do valor do plano que ele vende lá na academia. Isso é bom? É ótimo. É muito bom. Então, quanto mais alto for a porcentagem em comparação ao seu plano da academia, melhor. Então, vai ter academia que está recebendo 40%, 30% do valor da academia, do valor que ela cobra no balcão. Isso é péssimo. Então, quanto maior for essa porcentagem, quanto mais próximo estiver do valor que você cobra no balcão, melhor. Então, vamos ver aquela mesma frequência. Se a academia tiver entre 1 a 35% do seu valor de ticket médio comparado entre balcão e alunos de agregadores, é um índice ruim, é perigoso, está recebendo pouco por essa galera. Se você estiver entre 35% a 50%, já é regular, está um pouco mais equilibrado, mas ainda não está bom. De 50% a 60%, já começa a ficar um índice bom, porque o Gympass ele vai te repassar até 80% do seu plano. Então já está começando a ficar um pouco mais equilibrado. E de 70% até 80%, que é o máximo. Isso está excelente. Nosso cliente está lá em 72%, na verdade. Então está indo muito bem. Beleza? E aqui também está tranquilo, né? Então, o ticket médio, você tem que sempre buscar aproximar o valor dos seus planos de balcão, do plano que você selecionou lá com o Gympass, fechou no contrato qual seria o plano que eles teriam como base para calcular quanto que eles te pagariam. Agora começa a ficar um pouco mais profundo, um pouco mais difícil. Tá? Então, é sobre evasão de alunos. Então, evasão de alunos. Vai acessar o site do Gympass, partners.com.br/partner. Na aba visão geral, você vai escolher 2 meses para você calcular, então o mês anterior e o mês atual, ou 2 meses para trás e o mês anterior, e vai baixar a planilha. Você vai fazer um cálculo de PROC-V entre o mês atual e o mês anterior. Não sabe o que é PROC-V? Vou te ensinar. Agora vai ter um vídeo, eu mexendo no Excel, passo a passo disso. Tudo bem? A gente se vê já. Bom, aqui você vai aprender um pouquinho mais de como que você calcula a evasão de alunos que utilizam o Gympass em sua academia. Então, eu baixei tanto o mês de maio, tanto o mês de abril. A gente tem essas duas planilhas aqui. A gente vai utilizá-las para trabalhar. Quando você baixa o Excel do Gympass, o Excel da TotalPass, as informações vêm mais completas. Para resguardar a privacidade tanto do aluno, tanto do meu cliente, deixei apenas o nome e a primeira letra do sobrenome do cliente e quantos check-ins foram realizados. Então, o que eu quero saber? Quantas pessoas que treinaram em abril retornaram em maio? E aí, como que a gente faz esse cálculo? A gente vai fazer esse cálculo através de o PROC-V. O PROC-V é uma fórmula
a gente fala para o Excel, Excel, procure tal valor em outra planilha. Então, eu quero saber quem abriu retornou em maio. Então, eu vou utilizar a base de abril. Então, vou falar para o Excel, Excel, faça um PROC-V, procure um valor para mim. PROC-V, abre. E qual o valor que eu quero procurar? Eu quero procurar o Felipe D. O Felipe D, ele está na coluna, na célula A2, ou seja, coluna A, linha 2. Ponto e vírgula. E agora eu tenho que falar para o Excel aonde ele tem que procurar o valor. Um ponto importante, sempre o valor que eu tenho que procurar e eu tenho que ter correspondência, ele tem que ser na mesma coluna, sempre na coluna A. Então, aqui em abril, a gente tem o Felipe na coluna D. Então, o Felipe ele tem que estar na coluna, desculpa, o Felipe está na coluna A, ele tem que estar também na coluna A. Então, a gente vai lá, vai selecionar as duas colunas, clique e puxa, ou seja, PROC-V, procurar a informação que está na coluna, na célula A2, na planilha GP Maio e procurar nos conteúdos de coluna A e B. Bem, ponto e vírgula. E agora eu tenho que falar qual informação eu quero que retorne se houver correspondência. O que eu quero que retorne? O check-in. O check-in está em qual coluna? Coluna B. Só que não adianta eu colocar um B aqui. O Excel não vai entender. Eu tenho que colocar um número. Se o A é 1, o B é o quê? O B é 2. O C é o quê? O C é 3. E assim por diante. Bem, ponto e vírgula, verdadeiro ou falso, correspondência aproximada ou correspondência exata. Sempre correspondência exata. Você pode selecionar um dos dois aqui ou apenas clicar no número 0. Pronto. Aperta o Enter. E aí você vai selecionar essa coluna, copiar e vai colar ela toda na planilha. Ou um jeito mais fácil, tá vendo quando eu clico na célula, tem esse quadradinho bem pequenininho aqui? É só clicar nele 2 vezes. Ele vai continuar a conectar aqui dentro. Ou seja, a gente tem os check-ins e agora a gente vai ter o check-in de maio. O que eu faço aqui? Eu vou fazer uma fórmula. Uma fórmula não, vou fazer um fio. Ctrl Shift L ou seleciona aqui as 3 colunas, clica em dados e clica em filtro. Pronto, já está filtrado. Então, continuando, o que eu quero saber? Eu quero saber quem não veio em maio. Então, eu clico aqui nas opções de maio, tiro todos os alunos que vieram e coloco apenas correspondência ND, ou seja, não houve correspondência. A informação não foi encontrada. Logo, o Rodrigo M, ele não treinou em maio, porque ele não apareceu no relatório de maio. Então, vamos conectar aqui, vamos saber quantas que a academia deixou de ganhar. Ó, são 60 check-ins ao total. A gente observa aqui, ó. Toma. E aí vamos lá. 60 check-ins deixaram de ser feitos. Qual que é o valor que essa academia ganha por check-in? 37,79. Opa. 37,79. E a gente vai fazer uma multiplicação. Os check-ins vezes o valor. Ou seja, esta academia deixou de receber em maio quase R$ 2.300 de faturamento por conta de evasão. E a partir daí ela começa a trabalhar, ela vai conversar com esses alunos, vai conectar-se com ele, vai entender o porquê que ele deixou de treinar com ela, o que ela tem que fazer para retornar essa galera. Se a gente colocar esse número aqui, vezes 12, ela deixa de faturar anualmente quase R$ 28.000 por conta de evasão. É muito dinheiro. Então é uma forma de entender o quanto que você está perdendo de dinheiro e o que você tem que fazer para retornar esse dinheiro para o seu caixa. Agora você entendeu já como que faz o cálculo de evasão dos alunos do Gimpass, agora a gente vai entender como que faz isso na TotalPass. Então o processo está aqui, totalpass.com/admin/kim, clica em exportar relatório dos últimos 60 dias, e você vai ter que fazer uma tabela dinâmica comparando os 2 meses. Não sabe, né? Se não souber, não tem problema. Eu te ajudo. No vídeo a seguir, tem eu mexendo aqui no Excel te mostrando passo a passo de como fazer isso, tá bom? A gente se vê já já. Então vamos lá. Vamos começar a observar
como que você vai fazer para calcular os alunos evadidos da sua academia que utilizam TotalPass? Quando você baixar o relatório no site da TotalPass, você vai ter muito mais dados aqui. Obviamente, eu apaguei, tirei os nomes dos colaboradores completo para resguardar a privacidade tanto do aluno, tanto da academia, mas vai servir para você se orientar e criar essa análise, tudo bem? Antes de tudo, na coluna B, essas células, elas estão como texto. A gente tem que transformar ela em data. E como que a gente faz isso? Vai selecionar a coluna inteira, vai clicar em dados. Texto para coluna, deixa como delimitado. Tabulação, não clique em mais nada, clique em avançar e concluir. Pronto. Agora ele se transformou em data. A partir daí a gente tem que filtrar para limpar os meses anteriores de abril e maio. Então, como que a gente faz isso? Duas formas. Ou aperta o Ctrl, aperta o Shift e aperta o botão L, ele vai inserir o filtro. Ou você tira isso aqui, vai selecionar as duas colunas e vai clicar em filtro aqui em dados. Clicou em filtro, ponto, resolveu. Então vamos limpar março. Eu tiro maio, eu tiro abril, eu deixo apenas março e vou apagar essas colunas. Tudo bem? Apaguei, pronto. Eu tenho só os meses que eu quero trabalhar, abril e maio. A partir daí a gente tem que fazer uma tabela dinâmica. E como que a gente faz isso? Seleciona todos os dados, Ctrl Shift, seta para o lado, seta para baixo, ou seleciona as duas colunas. Vai clicar aqui em cima em inserir tabela dinâmica. Toma cuidado para clicar na imagem aqui da tabela e não na escrita. Se você abrir a escrita, ele vai abrir configurações e não é o que a gente quer. A gente já quer a criação dela. Clicou na imagem, não muda nada, não altera nada, só clicar em OK. Pronto. Ele vai abrir essa tela para você. E como que você configura essa tabela dinâmica? O colaborador é o que eu quero entender, então eu vou colocar ele na linha. Eu também quero saber quantas vezes ele foi, então ele vai vir como valor. Quero distribuir isso pelos meses, então validado em vai para a coluna. E é isso que você vai ver. Que foi validado antes, obviamente não sem dado, abril e maio. A partir daí a gente vai copiar essas informações. Então, se você vai selecionar esses dados aqui, copiou, vai colar logo embaixo e vai apagar os dados restantes. Incluiu, tudo bem, já tem. Agora a gente vai fazer um novo filtro, porque o filtro vai ajudar a gente a entender quem não veio de forma mais simplificada. Vou apagar isso aqui para ficar mais bonito. Maravilha. Vamos tirar também o que é antes de abrir o que não nos interessa. E a gente vai fazer um novo filtro. Então, Ctrl Shift L, filtrei a planilha. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber quem veio em abril e não apareceu em maio. Eu vou tirar tudo que não for alunos que vieram. Ou seja, eu tiro vazia, eu deixo só validações. Pronto. Agora eu sei quem veio em abril. Em maio, eu quero saber quem não veio. Então eu vou tirar toda a seleção e vou deixar apenas os vazios. Pronto. Agora eu consigo entender que a Amanda, ela veio 5 vezes em abril e não apareceu em maio. A Ana foi 4 vezes e não veio em maio. Então aqui a gente tem um total de 22 check-ins, 22 validações. Então, 22 validações. O valor da validação desta academia exclusivamente é R$ 37,79. Logo, 22 check-ins vezes cada validação, essa academia deixou de receber em maio R$ 831 por evasão de alunos. E aí o que ela tem que fazer? Tem que entrar em contato com cada um desses clientes, bater um papo e entender o porquê que ele pode treinar, o que está acontecendo. Tá? Então isso aqui é uma forma de você calcular tanto o impacto financeiro e até mesmo programar ações para fazer essa galera retornar. É assim que você faz esse processo dentro da TotalPass. Beleza, então agora você já entendeu um pouco mais de como que calcula essa evasão. Então você tem que ter em mente, busca sempre ter o menor índice de evasão possível. Isso é muito simples, isso é muito claro para mim, para você, para a recepcionista, para o mundo inteiro, isso é muito claro. Quanto menos clientes sair, melhor para você.
Então tem que sempre olhar muito para esse número e trabalhar os clientes que evadiram mês a mês. Recomendação: olha sempre na primeira semana do mês. Então bateu lá dia 7 do mês de julho, por exemplo, do mês de junho, que vai ser o próximo mês que a gente está entrando, você vai comparar esses 10 primeiros dias, quantas pessoas voltaram a treinar, que treinavam em maio, retornaram em junho. Se não entrou em contato, se o cara não voltou, entre em contato. Vai lá, bate um papo, conversa com esse cliente. Se você tiver um sistema de disparo de mensagem, como a gente tem na consultoria, fica muito mais fácil, porque é só baixar a planilha, filtrar, pegar os contatos, disparar de uma vez e depois, quando ele vier entrar em contato, a gente vai tratando, se não, faz um a um. Você não pode deixar de fazer, deixar de executar a função. Não, isso daí não vai te ajudar, não vai te gerar financeiro, beleza? E aí, por fim, olhar um pouquinho sobre densidade de frequência média. Então, a densidade de frequência média, a gente quer entender quantos alunos vêm muito, quantos alunos vêm pouco, e depois para tomar ações. Então, como que a gente inicia esse processo com o Gympass ou o Well Hub? Acessa partner.gympass.com/report, vai na aba Visão Geral e baixa a sua planilha do mês ou do mês passado. E a partir daí você vai fazer alguns cálculos no Excel que eu vou te ensinar no vídeo a seguir. Aí já a gente volta para esse nosso bate-papo aqui de novo. Bom, então agora vocês vão aprender um pouquinho como que a gente calcula a densidade de frequência dos alunos do Gympass. Ele é um pouco mais simples do que da TotalPass, porque ele já traz um relatório consolidado para a gente. Então, o que a gente faz? Obviamente, eu limpei aqui a planilha. A gente vai selecionar o filtro aqui. Então, vocês já aprenderam como que faz o filtro. Vai colocar de maior para menor. Tudo que for entre 12 acima, a gente considera que bateu o teto. Então, a gente copia e cola. Entre 11 frequências até 8, a gente considera, aliás, até 9, a gente considera que é uma alta frequência. De 8 a 5 é média frequência. A gente vai copiar, vai colar até o último cliente do número 5. E por fim, baixa frequência, a gente considera clientes entre 4 a 1 milha. A partir daí, é só criar uma tabela dinâmica. Seleciona os dados, clica em inserir, tabela dinâmica, clique em OK. Um pouquinho diferente de como a gente calcula a evasão, a gente não tem que colocar nada em coluna, apenas check-ins em linhas e check-ins em valores. Então a gente tem aqui essa densidade, mas ela não está mostrando para a gente ainda em porcentagem. Você vai copiar os dados e vai colar. Ou seja, total geral, média, bateu o teto, baixa e alta. Então a gente vai fazer uma fórmula igual ao número que eu quero calcular, dividido pelo total geral. E eu vou clicar no F4 para fixar essa coluna, essa célula. Clica com os dois botões aqui, pronto. Altera aqui em cima para ter um número, então sair de número para porcentagem, pronto. Total geral bateu? 100%? Bateu, então ótimo. Alunos com média frequência, condiz a 22% da nossa academia. Alunos com baixa frequência, condiz a 41% da academia. Alunos com alta frequência, a gente está falando. Enfim, alunos mais ou menos 14%, e quem bateu o teto está em 24%. Então, quanto mais o número de bater o teto e alta frequência subirem, a porcentagem subir, melhor para nós. Então, ótimo. E os verdinhos. E quanto mais a baixa frequência cair e a média frequência cair, melhor também. Então, isso aqui tem que ficar em queda. Então, lembra, isso aqui tem que ser queda e isso aqui tem que sempre ser queda. Aqui tem que ser em alta e aqui tem que ser em alta. Então, quanto mais a gente tiver queda de média e baixa frequência, mais o nosso índice de bater o teto ou alta frequência vai subir. Tudo bem? É assim que você calcula a densidade de frequência dentro da sua academia dos alunos do Gympass. E na TotalPass, como que você faz? totalpass.com/admin/check-in, seleciona o mês que você quer exportar, os últimos 30 dias e baixa.
E aí vai ter que fazer uma tabelinha dinâmica, alguns cálculos que você vai aprender já já neste vídeo a seguir. Bom, agora vocês vão entender um pouquinho como que a gente calcula a densidade de frequência dos alunos da sua academia. Então, eu já ensinei para vocês como que vocês vão fazer para ajustar a coluna das validações, de quando foi validado. Então, vamos seguir aqui de forma rápida. Pronto, já virou data. Agora a gente vai filtrar isso aqui. Vamos escolher apenas o mês. Vamos deixar apenas abril para a gente fazer esse cálculo. Então, a gente vai tirar abril e vai apagar todo o resto. Beleza. Temos aqui a contagem de abril completa. Então, a gente vai criar uma tabela dinâmica que eu já ensinei para vocês como é que a gente faz isso. Colaborador e colaborador. Pronto. Não vai colocar validado, porque a gente está observando apenas um mês. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a contagem de alunos. A gente vai copiar, colar embaixo, aqui vocês já aprenderam também. Tá? Então, beleza. Aqui a gente tem o nome do cliente e o check-in. Ok. A gente vai filtrar e vai colocar de maior para menor. Então, entre 20 a 22, a gente pode considerar que o aluno bateu o teto. A gente vai escrever aqui, bateu o teto. Beleza. De 9 a 11 frequências, a gente considera com uma alta frequência. Então, ok. Alunos com média frequência, a gente considera entre 5 a 8. Então, vamos configurar. Copia, cola entre 5 a 8. Beleza. E alunos com baixa frequência, a gente considera de 1 a 4. Você pode considerar outras de outra forma, tá? Essa aqui é a forma que a gente usa aqui dentro da empresa. Então, selecionar tudo novamente, inserir tabela dinâmica. A gente vai colocar check-in em linhas e check-ins em valores. Opa, agora eu já consigo entender qual que é a minha quantidade de densidade, mas ainda assim não está muito claro. O que a gente tem que fazer? Seleciona tudo, cola em outro lugar. Maravilha. E a gente vai fazer uma fórmula aqui para o Excel para a gente entender a porcentagem de. Então, a gente vai fazer igual a o número que eu quero correspondência dividido pelo total geral. E aí eu vou colocar aqui um F4 para fixar esta fórmula. Legal. Clica nos dois botões. Vocês já entenderam como que faz. E altera aqui em cima, página inicial. Aqui é onde a gente tem a opção de número. A gente vai colocar em porcentagem. Então, o que a gente observa? Primeiro, o número bateu, porque o total geral que eu tenho de 30 corresponde ao 100%. Logo, alunos com média frequência representam 30% dos meus alunos. Os alunos que bateram o teste correspondem a 37%. Alunos em baixa frequência, 27%. E alunos em alta frequência, 7%. Ótimo. Então, o que tem que acontecer aqui? Os alunos de baixa frequência, esse número ele tem que ficar em queda sempre. Alunos de bater o teto em alta. Alta frequência também tem que ser alta. Em média frequência tem que mostrar uma queda. Então, quanto mais o número de baixa frequência e média frequência caírem, melhor. Quanto mais os números de alta frequência bater o teto aumentarem, melhor também. É assim que você calcula a evasão dos seus alunos. Aliás, é assim que você calcula a densidade dos seus alunos, a densidade de frequência dos seus alunos. Beleza, então você já entendeu sobre a frequência média e a densidade que você tem que ter dessa galera. Então, qual que é o grande negócio? Sempre a alta frequência e bater teto tem que ser um índice crescente. Então, nos últimos 6 meses, então você teve em janeiro 20% de alta frequência, em fevereiro 22%, em março 25%, e está crescendo, está sendo positivo. Mais pessoas estão treinando mais.
mais faturamento para você. Assim como bater o teto, sempre em crescente. Ao mesmo tempo, a média frequência e a baixa frequência tem que decair mês contra mês. Janeiro foi de 40, então fevereiro foi 35, pô, maravilha, tá caindo. Melhor para você, melhor para sua academia. Então, de forma muito básica, quanto maior for a quantidade de alunos nas caixinhas de baixa e média frequência, melhor para você. Quanto maior for a quantidade de alunos em alta e bater o teto, melhor para você também. Lembrando novamente, os índices que a gente usa, acima de 12 é bater o teto, de 9 a 11 é alta, de 5 a 8 é média e abaixo de 4 é baixa, é um índice que nós trabalhamos aqui na consultoria. Você pode determinar aí dentro da sua operação que você entende como mais viável, tá? E se você não souber como faz isso, quiser dicas, bater papo, entender o que você pode fazer para fomentar essa galera a treinar mais e começar a se movimentar entre esses clusters, entre essas caixinhas que a gente tem, vamos bater um papo, eu vou te ajudar. Estou aqui para te elevar e fazer teu financeiro crescer. Tudo bem? Muito obrigado. Foi um prazer bater papo com vocês. Um abraço.